Pai do Senhor, queridos, abram comigo em Lucas capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 41. Esse texto se refere a Jesus, amém? A partir do verso 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não os tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele respondeu: Por que me procurais? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Amém? Espírito Santo, somos totalmente dependentes de Ti e da revelação que está sobre esta palavra. Nós abrimos nosso coração ao mover do Teu Espírito, da Tua palavra, ó Deus, e Te pedimos, fala conosco esta noite. Que a nossa mente e entendimento possam absorver e frutificar no conhecimento desta verdade. Fala conosco, nós cremos na Tua palavra que diz: abre a Tua boca e eu a encherei, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Fala conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Então, esta palavra é interessante, né? A Bíblia fala que era costume eles descerem para a festa da Páscoa em Jerusalém. Jesus e sua família viviam em Nazaré e era distante de Jerusalém, a caminho de alguns dias de viagem, uns 40, 45 quilômetros. E eles todos os anos, todas as famílias, por costume desde o tempo de Moisés e da lei, desciam a Jerusalém a fim de apresentar o sacrifício do cordeiro e receber da parte de Deus a bênção do perdão e entregando a sua oferta diante do sacerdote. O sacerdote abençoava a casa, abençoava a família e as famílias voltavam para suas casas. Então, um desses anos, Jesus já tinha completado 12 anos. Ele desceu com sua família e normalmente era assim. As cidades não eram como cidades, eram como tribos, né? Ficava ali todo mundo junto, então todo mundo era da mesma tribo, todo mundo era conhecido, a maioria eram familiares entre si, então desciam as famílias juntas, porque a lei de Moisés dizia o seguinte: se você tem um cordeiro que é grande demais para você e sua família, você divide e leva. Então cada família levava seu cordeirinho. Quando essas famílias eram de muito longe, eles compravam os cordeiros na cidade de Jerusalém, porque lá havia um local onde se comercializava. Isso chegou a uma situação tão abusiva que Jesus, depois de adulto, saiu derrubando tudo, quebrando tudo, achando aquilo um absurdo, porque era abusivo o que se fazia a nível de comércio, mas era comum das famílias fazerem isso. Então as famílias iam juntas e levavam seus familiares e festejavam, faziam parte da festa da Páscoa e depois voltavam para suas casas, para seus lares. E nessa, Jesus ficou. Nessa historinha aí de voltar, Jesus ficou. E ele ficou, só que ninguém percebeu. Ninguém percebeu.
aqui a Bíblia diz que os pais dele acharam que ele estava entre os conhecidos. E vocês imaginam, queridos, tendo andado um dia. Se você andasse cerca de 500 metros em 10 minutos, você falar, pastor, é muita coisa, eu não dou conta. Não. Numa esteira você faz até mais. Em 10 minutos pode fazer até um quilômetro. Tem pessoas que fazem até mais do que isso. Então, se você fizesse 500 metros, você teria andado 3 quilômetros no dia. Aí você multiplica isso por 8, que é o prazo médio, né? Você teria andado 24 quilômetros. É como ir no centro de Brasília e voltar, saindo daqui, onde nós estamos, que é no Guaradores. Você sai daqui, vai no centro de Brasília e volta, um dia você leva para fazer isso. E vamos considerar as paradas de descanso, o refrigério para comer, a parada de almoço, que todo mundo que está viajando faz isso, né? Quem que não viaja de carro, por exemplo, não sai parando nos cantos. Então, suponhamos que eles viajassem 18 quilômetros por dia. É uma caminhada muito longa, muito demorada, muito distante. E aí a Bíblia diz que eles começaram a procurar entre os conhecidos e parentes. Isso não deve ter sido fácil, porque eles têm que ter acelerado para alcançar os que estavam na frente, recuado para poder alcançar os que estavam atrás, aí corre de um lado, corre de outro, está com você, não está com você, se você vai falar com ele que nós estamos fazendo ali atrás. E nessa história, você pensa que pode ter demorado muito mais do que a gente imagina. E não encontraram, o que eles fizeram? Vou voltar para Jerusalém. Pensa aí, mais 20 quilômetros de volta. Só que quando chegaram em Jerusalém, procuraram por 3 dias. Pensaram que ele pudesse estar em tudo quanto é lugar. Até que sobrou tempo, eles voltaram no templo. Quando chegam lá no templo, Jesus está lá. Ué, pastor, mas isso já está escrito, por que você está repetindo isso? Eu estou repetindo, queridos, que vamos trazer isso para a nossa realidade. Vamos trazer isso para o nosso costume diário, né? Quantas vezes na nossa vida nós vivemos essa mesma situação da família de Jesus? Nós vamos ao templo apresentar os nossos sacrifícios, orar, receber a palavra, nós vamos à igreja, nós nos dispomos e deixamos o que estamos fazendo, largamos por um tempo para dar um tempo na igreja, um tempo na presença de Deus, e muitas vezes, no meio do caminho, a gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta, e muitas vezes com Deus conosco, porque Jesus aqui era a presença viva de Deus na terra. Paulo diz em Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus era a presença de Deus na terra. Ele deixou a sua glória, se fez homem e habitou no meio dos homens. E vimos, a palavra diz, e vimos a sua glória. Então nós vamos ver que a presença de Deus estava o tempo todo no meio daquela família. A presença de Deus estava ali, a presença de Deus era presente no meio daquela família. Aí essa família vai para a igreja, vai para o templo, vai para as reuniões e vai para a vida normal. Vamos voltar para a nossa vida, vamos voltar para o nosso cotidiano, vamos voltar para o nosso dia a dia. Só que a presença ficou lá atrás. Ó. A presença de Deus ficou lá atrás. Muitos de nós vivemos a vida assim, queridos. Vivemos a vida fazendo o que é possível, às vezes até se sacrificando para fazer a vontade de Deus. Foi o caso da família de Jesus. Sacrificava para caminhar até Jerusalém. Quantas vezes a gente faz isso? Faz tanto sacrifício para estar na presença de Deus. Com luta, às vezes jejuamos, com luta, às vezes
nós sem dinheiro vamos à igreja, ou sem, às vezes com o carro na reserva, mas nós nos deslocamos para ir à igreja. E a gente vai, participa, se alegra, mas a presença de Deus que está lá na igreja, fica na igreja. Nós vamos para casa e nem sequer damos falta. Aqui eles eram falta depois de um dia. Porque no caso Jesus era real, era palpável, como eu e você. Mas aqui muitos de nós levamos a nossa vida no dia a dia, no cotidiano, e não percebemos que a presença de Deus não está conosco. Não está andando conosco. Não está entre os nossos familiares. Muitas vezes nós não percebemos e achamos que como nós fomos, Deus nos acompanhou. Que Deus nos acompanha no nosso dia a dia. Ai, mas nós fazemos isso por fé, é verdade. Mas aqui eu não estou falando da fé de que Deus é guardião, porque aos seus anjos da ordem o nosso respeito para que nos guardem. E não é disso que eu estou falando, de Deus ter dado uma ordem para o anjo de Deus te acompanhar, te livrar do mal, da seta que voa de dia, da mortandade que assola meu dia. Não me refiro à proteção de Deus. Eu não me refiro à presença real dos anjos. Eu falo, queridos, da presença de Deus, o Espírito Santo. Porque muitas vezes a proteção de Deus está lá para nos livrar do mal, para nos fazer, para impedir um acidente de carro, por exemplo, ou uma enfermidade grave. Eu me refiro à presença do Espírito Santo, que nos orienta nas decisões que temos que tomar, na direção que devemos seguir. A presença de Deus que nos faz ser alegres no dia da angústia. A presença de Deus que nos faz ser fortes no dia da falta da bênção. Você vê que quando Maria encontrou Jesus, ela disse assim: filho, eu e teu pai estamos angustiados à tua procura. Sabe por quê, queridos? Porque quanto mais nos distanciamos da presença de Deus, mais a angústia vai tomando conta. As aflições vão tomando conta. A tristeza vai tomando conta. Aí a gente faz muitas vezes igual Maria e José. Sair procurando no meio dos familiares, entre os profetas, entre aqueles que têm poder de oração, entre aqueles que têm poder de intervir, que têm a presença de Deus. Não é verdade? Quantos de nós vão num profeta que fala: não, fulano é fogo puro, é certo. É certo que Deus vai falar comigo através de fulano, de Beltrano. Mas por quê? Porque a gente sempre pensa que a presença de Deus está perto, que ela nos acompanhou. Olha, eu vou voltar para o meu dia a dia, eu vou voltar para o meu trabalho, eu vou voltar para a minha faculdade, eu vou voltar para o meu WhatsApp, eu vou voltar para o meu Facebook, eu vou voltar para os meus relacionamentos, e a presença de Deus está comigo. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente não percebe que a presença de Deus ficou lá no templo, lá na igreja. Ficou lá na igreja. Você sabe por quê, queridos? Porque a presença de Deus, a pessoa de Jesus em especial, ele fala do que essencialmente Jesus é. Essencialmente Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou no meio dos homens. Essencialmente Jesus é a palavra de Deus que nos purifica. Porque pelo lavar, regenerador, purificador do Espírito Santo, por meio de Jesus, por meio do sangue de Jesus, por meio da palavra de Deus, fomos salvos. Então o que acontece? A palavra de Deus muitas vezes, que é o que mantém a chama da presença de Deus viva, fica, mas fica onde? Lá na igreja, lá no templo. E a gente não dá conta, não percebe. E depois de caminhar muito, depois de andar muito,
Depois de ter feito muita coisa da vida, você olha e fala assim, ué, cadê? Ué, não está aqui, cadê? Onde foi parar? E é aí, amados, que você só tem duas decisões a tomar. Uma primeira é procurar, que foi o que os pais dele fizeram. Começaram a procurar. Porque quando a gente busca, a gente sabe onde está. Mas quando a gente procura, porque não sabe onde está. E eles começaram a procurar. Procura aqui, procura ali, procura acolá. E muitos de nós fazemos isso. Procuramos Deus, procuramos a presença de Deus onde ela não está. Procuramos a presença de Deus onde a gente não consegue encontrar. Às vezes buscamos uma mensagem no YouTube, às vezes buscamos no momento de reflexão, numa mensagenzinha que a gente recebe no WhatsApp, mas Deus não está lá. Aí às vezes você vai numa reunião de oração, achando, ou vai numa reunião onde você pensa que Deus pode estar lá, e não está. Por isso as pessoas buscam religiões, nessa expectativa de achar a presença de Deus, sai buscando as religiões, e começa sempre na religião de família, é ou não é verdade? Nas religiões de família, as religiões de família. Então, às vezes, você tem um parente que é católico, você vai na igreja católica. Às vezes você tem um parente que é espírita, vai no centro espírita. Aí tem um outro que é esotérico, procura o esoterismo. Aí vai, e assim, vai buscando a presença de Deus onde ela não está. O verbo vivo ficou lá atrás. A palavra viva ficou lá atrás. E vamos buscar isso na nossa vida cristã diária. Nós buscamos a presença de Deus naquela música de adoração, né? Que a gente escuta daquela cantora gospel famosíssima, ungidérrima, ou naquele músico que tem uma unção específica, ou naquela outra igreja onde o poder de Deus se manifesta de uma forma extraordinária. Mas pode ser que não encontremos. E aí tem que, se você procurou e não achou, você só tem uma decisão a tomar: voltar para procurar onde você perdeu. Onde perdeu? Onde ficou? Qual foi a última vez? Onde eu estava? Onde eu estava que eu perdi a presença de Deus na minha vida? O que eu estava fazendo? O que me distraiu? Que eu não percebi que a presença de Deus não me acompanhou? Você imagina a tranquilidade deste casal, desta família, de achar que por ter 12 anos, aquele menino teria a obrigação de segui-los. Muitas vezes, querido, nós somos assim. Nós achamos que Deus tem que nos seguir, que Deus tem que estar conosco onde nós estivermos. E o que esse texto mostra é que não é isso. É que a gente tem que colar com a presença de Deus e não soltar ela, não liberar ela e não deixá-la para trás. Amém? Eles voltaram para Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém era a cidade da promessa, a cidade do grande rei, a cidade de Deus. Jerusalém era o lugar da redenção, porque lá estava o templo. Jerusalém era a cidade da presença de Deus, lá estava o templo. Então eles voltaram para Jerusalém. Mas você imagina, você com sua vida correndo, para voltar para sua rotina diária, para voltar para sua vida comum, voltou a fazer tudo que você fazia antes. De repente, você tem que voltar para trás. Abandonar algumas coisas para voltar para trás. Para buscar aonde você perdeu. Para ir lá onde você perdeu. A família de Jesus voltou. Quando chegou lá,
especificamente pai e mãe. A Bíblia diz que eles levaram 3 dias à procura do menino. 3 dias. Interessante que quando a Bíblia se refere a 3, fala da essência mesmo de Deus, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é espírito, alma e corpo, né? O átomo é prótons, elétrons e nêutrons. A marca de Deus é o 3. Nós sabemos disso. Tanto é que alguns cientistas dizem até que o Criador deixou sua marca na natureza, porque na essência acaba tudo ficando em 3 pontas. Então levaram 3 dias à procura. Mas o que aconteceu? No 4º dia eles encontraram. Queridos, 3 dias é muito tempo para você rodar uma cidade, não é verdade? 3 dias é muito tempo. Você imagina você procurando um filho seu, perdido, ele tem 12 anos de idade, você não sabe onde ele ficou, e por 3 longos dias você procura. Querido, procurar alguma coisa que a gente perdeu, e às vezes, e quando se trata da presença de Deus, é um tempo longo demais. É um tempo, muito tempo perdido, muito tempo, para não saber onde a presença de Deus se acha. Eu fico pensando assim, onde será que eles procuraram Jesus na cidade de Jerusalém? Porque normalmente você vai para os lugares onde tem mais gente, né? Mas o povo já tinha evacuado a cidade, a festa já havia acabado, o povo precisava ir embora, cuidar da vida. E eles rodaram naquela cidade, perguntando, procurando, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Você viu Jesus? Você viu Jesus? Você viu Jesus em algum lugar? E aí vem as informações erradas, vem ou não vem? Quando você está procurando alguma coisa. Eu vi algo parecido assim na rua tal, esquina tal. Lá vão eles. Parece a nossa vida diária. Olha, tem uma mãe de santa ali. A mulher, o bicho, ela fala tudo. Você corre lá, ela joga os bulls e fica... Mas a presença de Deus não está lá. Aí vira o outro e fala assim, não, faz aí uma novena. Faz uma novena aí tantos dias. Aí você fala novena e a presença de Deus não está lá. Aí vira o outro e fala assim, não, faz um jejum, faz um voto. Faz um jejum, faz um voto. Ou faz uma campanha de 7 dias, 7 semanas, que a situação vai mudar. A presença de Deus não está lá. Você sabe por quê, queridos? Porque a presença de Deus, ela é a pessoa de Jesus Cristo. E a essência da pessoa de Jesus Cristo é a palavra, é a vida, é o caminho, é a verdade. E João 17 diz assim, a tua palavra é a verdade. Se a palavra de Deus é a verdade, Jesus diz, eu sou a verdade. Jesus é a palavra de Deus. Então, se nós olharmos a situação deles, o primeiro lugar, talvez, que eles deveriam procurar era no templo. Mas eles não foram no templo. Eles ficaram buscando. E muitos de nós passamos a vida fazendo isso. Assiste uma mensagem no YouTube, vai na igreja tal, vai na outra igreja, vai. Tem gente que é assim a vida toda, não é? Para igreja nenhuma, não ouve a presença, não fica, não se consolida, não amadurece, não cresce. Mas o que está acontecendo? Buscando a presença de Deus, que ele nem sabe onde deixou. Nesses dias, 3 dias era muita coisa. Ainda mais com a família. Eu não diria que totalmente pobre, mas uma família mediana. Tinha que pagar hospedagem, tinha que pagar lugar para dormir. E você imagina, não era fácil. E eles ficaram 3 dias.
E muitos de nós gastamos todos os nossos recursos, a nossa potencialização, o nosso limite. Jejuamos, oramos, buscamos, e campanha, e oração, e congresso, e mais não sei o quê. Mas o que estava errado? A fonte. Eles não foram na fonte. Até que, como diz aqui, 3 dias depois acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores. Eu estou no verso 46, capítulo 2 de Lucas. Assentado no meio dos doutores. Que doutores? Doutores da lei. Os escribas. Traduzindo, Jesus foi encontrado no meio dos pastores, dos líderes da fé, dos líderes do conhecimento. Jesus foi encontrado lá. Mas o que é interessante nisso aqui é que ela fala assim: filho, nós estamos te procurando há dias. Por que você fez isso comigo? Conosco? Não parece aquela história? Não sei por que Deus permitiu que isso acontecesse. Eu não sei por que Deus não foi comigo nessa viagem. Eu não sei por que Deus não entrou comigo nesse casamento. Eu não sei por que Deus não entrou comigo nesse negócio. Por que Deus não entrou comigo nessa escolha do curso? Por que Deus não foi comigo nessa prova do concurso? Por que você fez isso comigo? Aí Jesus dá uma resposta interessante. E ela diz assim: e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Olha só, queridos, estamos aflitos. A aflição vai chegar mais cedo ou mais tarde. Porque se você estiver buscando nos lugares errados, se você perdeu o tempo da visitação, se você não percebeu que Jesus não estava ao seu lado, a aflição vai tomar conta, a angústia vai tomar conta, a depressão vai tomar conta, a perturbação vai tomar conta. E aí ele responde: por que me procurais? Olha só, o que você está me procurando? Eu não devia ter procurado. Vocês não deviam ter me perdido. É isso que Jesus quis dizer. Vocês não deviam ter ido sem eu. Sem mim, na verdade. Vocês não deveriam ter ido sem mim. Eu deveria estar com vocês. Aí, mas por que ele disse isso? Ele diz: não sabeis que eu cumpria estar na casa de meu pai? Você não sabia que o lugar certo de eu estar era na casa de Deus? Você não percebeu que você teria que ter esperado para você ir? Foi isso que Jesus reclamou da mãe dele. Por que você está procurando? Já que você foi, eu fiquei. Talvez se Maria e José dissessem para Jesus assim: Jesus, vamos, meu filho, está na hora. A família toda está indo. Eles não, me convém ficar. Aí ele disse assim: como assim me convém ficar? Ele ia dizer: não convém ficar na casa do meu pai? Ela ia entender. Porque ela sabia que Jesus era fruto de uma anunciação, porque o anjo disse a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o ente de que é de ti nascer será chamado Filho de Deus, porque pelo Espírito Santo será gerado. Então ela sabia que aquele menino não era filho de José. Ela sabia que aquele menino era filho de Deus. Então quando ele disse para ela: me convinha ficar na casa do meu pai, ela ia entender. Muitas vezes, querido, nós não vamos a Deus antes de tomarmos uma decisão. Nós não vamos a Deus antes de buscarmos, ou antes de buscarmos as nossas próprias atitudes, as nossas próprias decisões, continuar a viver. Nós não vamos a Deus. Eles não foram. Na verdade, eles não estavam nem aí se Jesus estava no meio ou não. Eles concluíram que Jesus estava com eles. Isso mostra uma negligência espiritual tremenda.
Eu não estou trazendo nem para negligência familiar, normal, porque às vezes acontece. Não com uma criança de 12 anos, mas às vezes você tem uma confiança num filho seu mais maduro, que você acha que ele vai te seguir. Mas o mínimo que um pai e uma mãe tem que fazer é falar, vamos, cadê fulano? Não sai daqui sem meu filho. Mas esse texto foi colocado aqui para nos fazer refletir que muitas vezes a gente vai e deixa Deus, e deixa a palavra de Deus, e deixa a presença de Deus, e deixa a direção de Deus. E Jesus disse, você não tem que me procurar, você teria que estar ao meu lado. E aqui cai o estigma, o dogma de que nós temos um Deus que nos segue. Não é assim que acontece. Nós seguimos a Deus. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse isso. Ele disse a Pedro, siga-me e eu farei de ti pescador de homens. E ele disse, siga-me, vem. Mas nós temos o entendimento de achar que Deus é que nos segue. Eu tomo a minha decisão e Deus vai abençoar o que eu estou fazendo. Eu vou fazer isso e Deus vai ratificar. Deus vai pôr a mão. Eu vou continuar a minha vida e Deus vai me abençoar hoje, amanhã e sempre. Mas Jesus diz, olha, você não tem que me procurar, você tem que estar ao meu lado. Porque me convém fazer o que Deus quer. É isso que Jesus disse. E por que Jesus foi achado entre os doutores? Entre os escribas da lei, os doutores da lei, entre os escribas e os pastores? É porque na maioria dessas pessoas que valorizam a palavra de Deus, quanto mais ela sabe, mais ela quer saber. Quanto mais ela conhece, mais ela quer conhecer. E a Bíblia diz que eles se admiravam. Porque Jesus perguntava e respondia. E eles perguntavam para Jesus, Jesus respondia. E Jesus perguntava para eles respondiam, Jesus respondia melhor. E a Bíblia diz que eles, aqui se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Quer dizer, queridos, a gente nota que muitas vezes as pessoas perdem a presença de Deus porque não entendem que quanto mais você tem de Deus, mais você precisa ter. Quanto mais você anda com Deus, mais você tem que andar. Quanto mais você conhece, mais tem que conhecer. É por isso que às vezes diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Jesus diz lá em João 15, fugiu o versículo. Que te conheçamos a ti, o Deus único e verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que conheçamos a ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O próprio Jesus disse isso. Então, se Jesus nos convida a conhecê-lo melhor, não podemos prosseguir as nossas vidas sem manter a presença de Deus. Nós não mantemos a presença de Deus. E o culto em Jerusalém, o culto na igreja, o culto ali, a música, a palavra, é só para te fazer cumprir a vontade de Deus e ter o melhor de Deus na terra. Porque o melhor de Deus, querido, sem dúvida é Jesus. O melhor da terra não. O melhor da terra é carro, casa, viagem. O melhor da terra é a melhor comida. Mas o melhor de Deus é Jesus Cristo. E Jesus diz, por que você me procura? Você não sabe que me cumpria estar na casa de meu Pai? Você não sabe disso? Que o lugar certo de você achar a palavra de Deus é na casa de Deus?
Se não tem a palavra na casa, não é de Deus. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então a casa de Deus, ela tem duas características. Uma delas é ter oração. A outra, a palavra. E no Salmo 134 ele diz assim: vós que assistis na casa de Deus, erguei as mãos para o santuário e louvai a Deus. Quem sabe de Sião ele não envia uma bênção. Então na casa de Deus tem que ter três coisas essenciais: oração, palavra e música. Música de adoração e música de louvor. Amém? Adoração e louvor. O resto é para nós. O resto é para nós. A música que não adora e nem louva é para nós, não é para Deus. A música de Deus, ela tem o cunho da adoração e o cunho do louvor. Qual a diferença, irmã? Na adoração você vai a Deus pelo que Ele é. E no louvor pelo que Ele faz. Amém? Então as musiquinhas de comunhão, é para a igreja. Mas a Bíblia diz: congregai, alegrai-vos uns com os outros, cantai hinos, salmos, cânticos espirituais. A Bíblia nos ensina isso. Então Jesus disse: você não acha que você deveria me achar na casa de Deus mesmo? Aí não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Você vê, a mulher gera um filho que veio da palavra de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Jesus foi gerado pela palavra, que se fez carne no ventre dela. Nasceu. E ela não entendeu. Talvez porque não tinha o Espírito Santo, né? Estou falando como nós temos, como igreja, que recebemos o Espírito Santo. Ela teve uma visitação do Espírito Santo, é diferente. O Espírito Santo veio sobre ela, gerou aquela palavra, gerou vida no ventre dela, e nós não. Nós somos templo do Espírito Santo e Ele habita em nós. Por isso que Maria, mãe de Jesus, estava lá, no dia de Pentecostes, e recebeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, está lá em João 20, que quando os discípulos se reuniram a portas trancadas, estava no meio deles Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena. Cita essas duas lá. Então quando Jesus diz: receba o Espírito Santo, soprou sobre eles. Maria recebeu o Espírito Santo. E ele passou a habitar nela como habita em você e eu, que aceitamos Jesus como Senhor. Até então ela tinha sido visitada pelo Espírito. Vocês estão entendendo a diferença? Até então ela foi visitada. Por isso, talvez, que ela não entendeu o que Jesus falou num dia. Mas você e eu, meu irmão e minha irmã, que já aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, nós temos que ter esse entendimento. Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela mantém a presença de Deus em nós. É a palavra de Deus que mantém o Espírito Santo vivo, ativo na nossa vida. Amém? Você quer um exemplo? Suponhamos que você adoece gravemente. E aí, essa doença é um mal que tem na sua vida. A Bíblia diz em Romanos 8:11 que o mesmo Espírito de vida que vivificou a Jesus dentre os mortos, vivificará o nosso corpo mortal. Ou seja, o Espírito Santo que agiu para destruir a força da morte no corpo de Jesus é o mesmo que opera em nós, para destruir o mal que nos levará à morte. Amém? Agora você imagina não, você pensa que o Espírito Santo está em você. Se ele está em você, o mal que está no seu corpo, ele vai expulsar. Porque o Espírito Santo não habita com o mal.
Tem como. Isso eu estou falando de enfermidade física. Imagina a enfermidade emocional. Uma mágoa, uma amargura, um ressentimento, uma tristeza. O Espírito Santo com certeza vai te incomodar até você perdoar e ficar livre daquele mal. Aí se você dissesse, não dou conta de perdoar. O Espírito Santo derrama um amor no seu coração de tal forma que você consegue perdoar. Amém? Amém. É a vida de Deus em nós. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem esse poder de preservar a palavra, a vida, o Espírito, é a palavra de Deus. Eu já ensinei aqui e volto a ensinar. Você pensa, o homem é um espírito que contém uma alma e habita no corpo. O espírito veio sobre você, gerou vida. A alma é a sua emoção, os seus sentimentos, seus pensamentos e vontades. Então você é espírito. Jesus disse em João 4 que Deus é espírito. E nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então nós temos aqui um homem que é espírito e um Deus que é espírito. Então qual a ligação que nós podemos ter com Deus, de forma que Deus fale conosco, que nós entendamos, e nós oremos e Deus também entende? Essa conexão é formada pela palavra de Deus. Jesus diz em João 6, a palavra que vos falo é espírito e vida. Meu espírito, conectado à palavra que é espírito, chega a Deus que é espírito. Há uma só conexão. É por isso que quando o homem não tem o Espírito Santo, dificilmente ele entende a palavra de Deus. Ele não consegue entender, que é demais para ele. Gente, eu não consigo entender isso aqui. Como que é isso? Ele não consegue entender. Você sabe por que ele não consegue? Porque ele não tem o Espírito vivificado pelo Espírito Santo. Mas você e eu, que temos o Espírito vivificado pelo Espírito Santo, somente a palavra de Deus vai gerar essa conexão. Por isso que a Bíblia diz, Deus falou, está lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, por muitos anos, por meio dos profetas, mas nos últimos dias, ele fala por Jesus Cristo. Fala por meio da palavra. Então, querido, se você não quer perder a presença de Deus na sua vida, Bíblia. Muita Bíblia. Agora, João capítulo 1 diz que quem ouve a palavra e não a pratica é feito semelhante a um homem que olha no espelho e logo esquece a sua imagem. Ou seja, a palavra de Deus, para ter força, ter vida, ter poder, ter ativismo na sua vida, você tem que praticá-la. Senão logo você esquece qual é a sua imagem. A minha imagem de um homem vivificado pelo Espírito Santo. A minha imagem é que eu sou renovado em Cristo Jesus. Então, se eu tenho uma nova vida em Cristo, eu tenho a palavra de Deus. A palavra de Deus em mim fala. Deus fala comigo através da palavra. Amém? Aí você vai precisar procurar. Sair procurando. Como Maria, mãe de Jesus, ficou dias procurando. Procura aqui, procura ali, procura acolá. Procura aqui, procura ali, procura acolá. Querido, você quer a presença de Deus na sua vida? Volte-se para a palavra de Deus, porque ela sara, ela cura, ela transforma, ela muda você. Porque aquele que se diz cristão e sua vida não é mudada, ele não é cristão. Ele tem que ser diferente. Você acha que um cristão, por exemplo, ele pode agir como um muçulmano? O que vocês acham? Ou como um espírita? Você que é cristão, você teria coragem de subir num palanque e chamar de Jesus de travesti? Você sabe por
por que a pessoa faz isso, querido? Porque ele não conhece a palavra. Se ele não conhece a palavra, ele não conhece Jesus. Se ele não conhece Jesus, ele não conhece a palavra. Ele não conhece nada. Aí sai falando tudo é besteira. Então nós que somos cristãos temos que ser diferentes. Porque a palavra de Deus nos muda. Amém? Ela nos muda. Paulo diz em Atos capítulo 4, a partir do verso 27, quem mentia não aumenta mais, mas antes fala a verdade com o seu irmão. E quem roubava não rouba mais, mas antes trabalha para ter como ajudar o seu irmão. Não dê lugar ao diabo. Se você leu isso, você entende, fala, então não posso mais dar lugar ao diabo. Aí você passa a ser diferente. Então, queridos, não faça como Jesus, não faça como Maria e José, que perderam Jesus no meio do caminho. Para você não ficar aflito, angustiado, atribulado, procurando onde ele não está. A Bíblia diz que depois desse evento, Jesus voltou com eles para Nazaré e lhes era submisso. E a Bíblia diz que ele cresceu em graça, conhecimento. Na verdade, ele está falando sabedoria. Não sei na sua tradução aí, na minha. O verso seguinte: sabedoria, graça e estatura diante de Deus e dos homens. E com você não vai ser diferente. Quando você entender que a palavra de Deus transforma a sua vida, você cresce em graça, conhecimento, amém? Diante dele e diante dos homens. E a sua história é mudada. Então não perca. Não perca. Não perca Jesus no meio do caminho. Não esqueça ele em lugar nenhum. Porque senão você vai encontrar, mas só vai encontrar no templo. Só vai encontrar na igreja. Você só vai encontrar onde ele está. Então, nesse caso, eu estou na igreja, a presença de Deus é viva, é poderosa, eu me quebranto, eu choro, eu sou curado. Saiu porta fora. Aí, daí, uma semana você volta, a presença de Deus está lá. Ou pelo menos é para estar, né, gente? Amém? Então não seja religioso. Religioso é aquele que tem a presença de Deus só dentro da igreja. Só dentro da igreja. Saiu dali e não tem mais presença de Deus. Aí quando a luta vem, está aflito. Quando a angústia vem, está aflito. Quando a tribulação vem, está aflito. Por quê? Porque a presença de Deus não está lá para direcionar, para orientar, para controlar. Amém, amados? Um dia Jesus chegou para Maria e falou: mãe, fui. Chegou a minha hora, eu tenho que ir. E ele foi. Ficou tanto tempo fora que ela foi atrás dele. Aí ele diz: meu pai, minha mãe, meus irmãos é quem faz a vontade de Deus. Aí Maria continuou sem entender. Mas na hora que ela viu Jesus crucificado, e ele disse: está consumado. Os olhos do entendimento dela abriu. E ela estava entre aqueles que seriam seus discípulos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oh, aleluia.